Saudamos os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Nessa semana estamos pensando no tema A Vida de Oração. E hoje vamos continuar ali naquele momento em que Jesus ora no Getsemane juntamente com os seus discípulos. E em Lucas, capítulo 22, dos versos 39 em diante. E hoje vamos focar especificamente no versículo de número 41, que nos diz assim: E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava. Duas atitudes a gente pode ver de Jesus nesse texto. Só para lembrar que todas as atitudes que Jesus toma, elas servem de exemplo para nós. Elas são didáticas, elas nos ensinam alguma lição de vida ou algo que nós devemos repetir como princípio nas nossas vidas. E aqui nós encontramos algumas lições interessantes. Primeiro, no texto fica muito claro que Jesus chega com um grupo no Getsemane e em um determinado momento ele se dirige a esse grupo e fala: olha, fiquem por aqui. E aí ele se afasta a uma curta distância, conforme o texto que nós lemos, e vai orar. Com isso nós aprendemos a primeira lição nesse texto, nesse versículo de número 41. Nós precisamos nos afastar das multidões, nós precisamos nos afastar daquilo que está ao nosso redor, nós precisamos ter momentos de intimidade com Deus individualmente. Nós podemos estar até no culto, eu penso sempre que esse grande ajuntamento ali de Jesus com os seus discípulos poderia ser algo muito semelhante a um culto, ao nosso pequeno grupo multiplicador, a estarmos entre irmãos orando, o que nos facilita bastante, o que nos motiva bastante. Mas aqui Jesus nos deixa o exemplo de orarmos individualmente, de termos o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Isso é extremamente relevante na nossa caminhada cristã. Isso é extremamente relevante na fé cristã. E Jesus nos deixa esse exemplo. É muito bom orarmos nos nossos pequenos grupos, orarmos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo aí, né? Orarmos durante as refeições em conjunto, mas é extremamente necessário desenvolvermos o nosso relacionamento pessoal com Deus. E orar individualmente, entrar no nosso quarto, como a Bíblia nos aponta, e a sós com Deus, nos relacionarmos com Ele, é muito importante. Dificilmente a gente vai revelar um segredo, mesmo que seja para uma pessoa muito próxima, no meio de outras pessoas. Quando nós temos que contar algo muito particular nosso, nós preferimos a individualidade, não é verdade? No nosso relacionamento com Deus não é diferente. Nós precisamos ter o nosso tempo particular com Deus. É uma conversa mais íntima, mais pessoal, em que eu posso abrir o meu coração, em que Deus pode me orientar, chamar a minha atenção, me dar da parte dele as orientações necessárias para que a minha vida cristã esteja em pleno crescimento. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus afasta-se e tem um relacionamento particular com Deus. Ele era o Filho de Deus, ele conversava com Deus. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer isso. Pelo contrário, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, e não é porque somos humanos que não vamos ter esse relacionamento com Deus. Não, é necessário na nossa caminhada cristã termos esse relacionamento com um Deus particular. Seguindo o texto, nós encontramos que Jesus dista-se então dos seus discípulos, e aí começa um período de oração. Mas nesse período de oração é interessante que ele se coloca em uma posição. Vocês perceberam isso no texto? Ele afasta-se dos seus discípulos e se põe de joelhos. Jesus orou de joelhos. E orar de joelhos demonstra para nós algumas atitudes interessantes que nós precisamos repetir na nossa vida. Primeiro, a reverência. Quando nos ajoelhamos, é uma atitude de reverência. Né? Nas monarquias que ainda existem ao redor do mundo, nós encontramos isso com bastante frequência. Né? Quando a rainha Elizabeth II da Inglaterra, ou né, o rei da Espanha, enfim, alguma autoridade que seja
da monarquia aparece em público, é muito natural as pessoas se curvarem, ou ao menos, né, curvarem a cabeça em sinal de reverência. Prestar reverência a Deus é extremamente importante na nossa caminhada. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração baseada nesse princípio, de entendermos a soberania de Deus e nos reverenciarmos, nos prostrarmos diante de Deus. A segunda atitude que nos pôr de joelho mostra é uma atitude de adoração profunda. Uma atitude de sacrifício, de serviço, de obediência, de louvor, de adoração, oferecidas àquele que tem feito algo por nós, aquele que é presente em nossas vidas. Adorar a Deus também, se pôr de joelho também significa adorar a Deus. E em terceiro lugar, essa atitude de colocar-se de joelho, ela representa também a humildade. Reconhecer em gratidão e confessando diante de Deus que Ele é maior do que nós, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de atender às nossas orações, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a dispensação do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus. Humildade diante de Deus representa também nos pôr de joelhos. Você tem se colocado de joelhos diante de Deus? É muito importante nós termos essa atitude. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de se pôr de joelho. Não pode por uma questão física, por idade, por N outras situações. Mas a reverência, a adoração e a humildade precisam estar presentes na nossa vida de oração. Qual é o tempo que você tem tirado na sua vida para ter um relacionamento mais profundo com Deus? Você tem tido momentos de oração individual com Deus, não só dentro do seu pequeno grupo, não só dentro dos cultos públicos, não só naquele momento nas transmissões dos cultos da nossa igreja, mas você precisa ter um relacionamento com Deus, você e Deus. Você precisa ter uma conversa franca e direta com Ele. Você precisa reconhecer em Deus aquele que é suficiente para direcionar as nossas vidas. Né? Qual é a atitude que está dentro do seu coração? Uma atitude de reverência, uma atitude de um adorador, uma atitude de humildade diante do poder e da soberania de Deus. Tudo isso precisa ser praticado. Vida de oração é vida prática. Que Deus abençoe a todos. Gaste alguns minutos logo após esse vídeo, colocando-se diante de Deus, se possível de joelhos, simbolizando assim a sua reverência, a sua adoração e a sua humildade. Que Deus abençoe a todos, é o desejo nosso enquanto igreja.